Tô conseguindo. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Ô, professor, tu tá com o celular conectado, né? Isso, eu vou fazer uma experiência hoje aqui. Tem que... Eu sei como é que é. Eu dei uma aula também com o celular. Deixa eu pegar o meu celular para eu meio que me ligar. Tu tem que desligar o... Não o volume dele. E tu vai lá, tem 3 pontinhos ali, que daí tu desliga o alto-falante dele. Daí não fica aquele eco que ficou antes. Não, mas agora resolveu, ó. Eu? Tá me ouvindo Mas bem? tô ouvindo bem. Tá, Sim, deu certo. agora o que eu fiz? Eu ativei o mudo aqui no computador e aí vocês estão ouvindo pelo microfone do Do celular. celular. Ah, tá. Tranquilo. Não, tá bom, agora tá bom. Eu estou usando aqui um recurso, Eduardo, que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Agora está de cabeça para baixo. O problema é essa geringonça aqui, que é o suporte do celular aqui, que não está muito firme.
acontece, é assim, professor. Mas é bom isso aí, que daí tu consegue escrever do jeito que tu quiser e a gente Isso, consegue ver assim, fica bom. Vamos lá, então. Eu achei que ficou bem bom na aula anterior. Pois é, tu estava assistindo ali, né, Bruno, na outra disciplina. Eu vou usar esse recurso aqui, eu acho que vai ficar melhor do que usar sempre o Word ali. De vez em quando até posso usar, mas acho que é uma boa alternativa usar esse recurso aqui. Porque daí eu posso, se precisar depois usar o Word, eu posso usar como mais um recurso, né? E não usar apenas o Word. Tu utiliza essa forma, Eduardo? Não, eu utilizei na cadeira de metodologia do ensino médio, no ano passado, a gente tem que dar uma aula, pelo menos na cadeira quando eu fiz, né? A gente tinha que dar uma aula com algum conteúdo. E daí, como estava no meio da pandemia, tinha que ser cada um podia usar um recurso. Eu usei isso daí, eu peguei o celular, botei 2 caixas de sapato, assim, do lado, e o celular apoiado, e com uma luz, assim, e um papel e a caneta. Ficou mais ou menos assim como tá a tua folha, né? Mas a gente usa os recursos que dá, como as caixas de sapato, assim, quem tá do outro lado não vê, né? O que eu estou usando aqui é um suporte, né? Vocês podem ver que dá para ver um pedaço dele aqui, né? Na imagem ali. E ele é um pouco rígido, assim, aí tu tem uma bolinha, tu consegue girar para posicionar o celular, então o celular fica fixo, tem uma garra assim na extremidade que fica prendendo o celular, e aí eu fico com as mãos, né, livres aqui, daí tem a folhinha aqui que eu posso fazer os rabiscos aqui. É uma boa. E hoje, na disciplina ali de variáveis complexos, foi a primeira aula que eu usei. Eu vou amanhã ver como é que ficou a gravação, mas acho que ficou bom, né, Bruno? Acho que deu para tanto a leitura quanto o som, acho que ficou bom. Sim, ficou muito bom. Bom, pessoal, então, assim, não sei como é que vocês têm acompanhado, né, as aulas, mas na semana passada, né, aqui de análise, eu gravei na quinta-feira a aula ali no prédio 30 ali. Não sei se vocês conseguiram assistir o vídeo da aula de quinta-feira de análise. Eu assisti. Uhum. Que tal, Bruno? Como é que ficou? Eu gostei bastante, o som principalmente ficou bem bom, assim. E o que estava escrito no quadro, dava para entender direitinho? Até eu acho que no início tava um pouquinho ruim, aí depois mas daí acho que de variáveis que foi antes, né? Aí tu arrumou, daí melhorou, daí ficou bom. Uhum. Certo. Porque assim, né, agora no mês de setembro, né, tem também aulas presenciais marcadas ali para essa turma de análise, né? E o que nós recebemos de orientação, né, que vai valer para as demais disciplinas, né? Até me esqueci de falar ali com vocês antes, mas em setembro, né, quando chegar nas datas das aulas presenciais, né, a gente recebeu a orientação de ministrar as aulas lá na universidade, né? E como teve, né, uma organização ali da Escola Politécnica, eles compraram, né, os equipamentos de gravação, compraram um microfone e tal. Então, né, eu vou gravar as aulas lá. Se tiver gente querendo assistir a aula presencial, né, tudo bem. Se não, eu gravo a aula, publico, para mim
é indiferente, tá? Então, naquelas datas ali, de aulas presenciais, elas vão acontecer lá, tá? Então, até lá vocês têm tempo de pensar se vão assistir lá ou não, aí é com vocês, ok? É uma turma pequena, né? Então, não sei se vocês conhecem, lembram ali a sala 108 ali do prédio 30 do bloco D ali, aquela no térreo do bloco D ali. Por número, assim, eu não lembro, mas acredito que é aquela... A gente teve uma aula presencial, também eu e a Bruna fomos, e eu acredito que é a mesma sala, né, Bruna? Teve aula de evolução do pensamento matemático. Eu acho que era 107, mas aí deve ser Do pertinho lado, ali. do lado, isso. É, o Onde mesmo tinha, prédio ali, o mesmo bloco. isso, perto onde é que era, sabe aquele laboratório de O informática? laboratório, é. Ali? Aham. Isso, aí segue naquele corredorzinho ali, tem a Sim. 107, onde tinha, acho que ali atendia a monitoria antes. E a 108 é do lado. É o mesmo corredor, assim, acho que é uma em frente à outra, assim, são lados opostos, né? Acho que é par e ímpar, uma coisa assim. E é uma sala, assim, que deve caber uns 10 alunos, né? Não é uma sala muito grande. E foi bem tranquilo, assim, né? E a vantagem, assim, no caso de vocês, né, da turma de análise, como não tinha ninguém, né, pessoal, eu gravei a aula sem a máscara, né? Não sei ficar usando a máscara. Essa é a vantagem. Sim. É meio estranho dar aula para uma sala vazia, né? Mas, como fazia muito tempo que eu não dava aula, assim, escrevendo no quadro, eu achei bem bom. Aí escrevi as coisas, fui falando. Quando eu vi, passou uma hora quase ali, isso aí. E é bom que não tinha ninguém para fazer perguntas. É bem diferente, né? É estranho, né? Porque, assim, eu estou acostumado, né? Os alunos perguntarem alguma coisa e tal, né? Mas E são acaba coisas sendo bem uma aula gravada, né? Não é uma aula. Tu sabe que talvez vai ser. Tu tem que falar e falar as coisas, talvez. É difícil ter na aula, geralmente, tem um debate, né? Conversa, dá uma opinião, fala, não entendeu. Na aula gravada é estranho mesmo. sim. E aí, o que a gente, né? O que eu procurei fazer ali, né? Assim, fui desenvolvendo os conceitos ali. Tá? Eu falei naquela aula sobre o conjunto dos números reais, né? Que é um conjunto formado pelos números racionais e pelos irracionais. Falei bastante sobre o conceito da irracionalidade, né? Dos números, que dentro da história dos números, por que o raiz de 2, né? Inicialmente foi quando descobriram que ele era irracional, causou tanta repercussão e foi tão difícil, né, aceitarem que o raiz de 2 era um número, é que na Grécia Antiga, o conceito de número era um pouco diferente do conceito que a gente tem hoje. Né? Então, eles consideravam que todos os números eram, eles usavam um termo comensuráveis. O que significa isso? Que tu consegue achar uma unidade de medida de comprimento, né, que seja comum a dois números. Por exemplo, foi até o exemplo que eu citei lá. Por exemplo, pega o 2, né, e o 3. Né, certo? São números que, quando tu divide, né, dá um número que é chamado de racional. Né? Por que esse número é racional? Às vezes a gente olha assim, né, e pensa, é racional porque é uma divisão de dois números inteiros, né? Mas isso é a explicação moderna. Né? Isso é a explicação dos dias atuais. Né? Por quê? Porque hoje existe
é uma teoria bem consolidada, bem desenvolvida, né, aceita, de construção dos números inteiros, né? E então o conjunto dos números racionais, nos livros e nas conversas, né, que falam sobre esse conjunto nos dias atuais, o conjunto dos racionais é dito como o conjunto das divisões de dois números inteiros. Bom, isso aqui é uma divisão de dois números inteiros, então é um número racional. Só que esse conceito, né, essa interpretação, é agora. Na Grécia, ali em torno de 300, 270 a.C., né, ou seja, há 2.300 anos aproximadamente, né, o conceito de número era bem diferente. Então, eles diziam que os números eram grandezas comensuráveis. Tá? Então, por exemplo, o número 2 e o número 3 são considerados, eram, né, considerados pelos gregos como números comensuráveis. Por quê? Porque se tu pegar, digamos aqui o número 2, eu vou pegar uma régua aqui que vai ficar melhor até a gente enxergar. Vamos pegar aqui uma representação do número 2 aqui. Tá, esse aqui é o número 2. Então, eu fiz um segmento aqui com aproximadamente 4 centímetros. Então, agora eu vou representar o número 3. Então, qual é a interpretação dos gregos? Né? Aqui está o 2, aqui está o 3. Por que eles são números, né, comensuráveis? Porque existe uma unidade que cabe um número inteiro de vezes, tanto no segmento que representa o 2, quanto no segmento que representa o 3. Por quê? Porque, na época, eles só imaginavam que poderiam existir números que pudessem ser medidos, né? Significasse comprimento. Tá? Então, se tu pegar, digamos, essa unidade aqui, ó, que é o 1, né, vai caber 2 vezes, né, dentro desse segmento, vai caber 3 vezes dentro desse segmento. Então, como existe uma quantidade, né, que cabe um número inteiro de vezes no 2 e no 3, esses dois números são comensuráveis. Né? E, além disso, né, eu posso pensar que esse número, né, é 2/3 do texto, porque ele vai caber, né, vai caber exatamente nesta posição aqui, certo? Vai cobrir 2/3. Né? E se eu fizer o inverso, né, pensar no 3/2, que também é um número racional, né, o 2 cabe um número inteiro de vezes mais metade, né, dentro do 3. Então, é nessa forma, né, que os gregos enxergavam os números racionais. Né? Eles sempre imaginavam que, por exemplo, vamos pensar assim, ó, porque, né, o 1,5, né, o 3/2. O 3/2, que na nossa anotação, né, é escrito como 1,5, tá? Como é que eles interpretavam? Né? Ó, o 3, né, em relação ao 2, significa que o 2 cabe um número inteiro de vezes mais a metade. Ou seja, se tu pegar, por exemplo, e vamos supor que tu divida, né, essa parte aqui em 10 pequenos segmentos, tá? Vai caber, então, uma parte inteira, né, que é esse 2 aqui, certo? Mais, né, ó, se tu dividir aqui, né, vamos supor que tu divida isso aqui em 10 pedacinhos, vai caber 5 pedacinhos, né? Ó, vou pegar aqui, ó. 1, 2. Agora vai ficar meio ruim aqui, meia divisão, vou marcar aqui, ó. Se eu dividir em 5 pedacinhos, em 10 pedacinhos, aliás, né? Vai ser de 2 em 2 aqui, ó. Agora ficou meio rabiscado aqui. Ó, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, esses 5 pedacinhos aqui, né, que corresponde àquele 0,5 lá, ó, vão completar o 3. Então, cabe uma vez inteira mais aqueles 5 pedacinhos. Ou seja, ou se tu pensar naqueles pedacinhos, cabe 15 desses pedacinhos aqui, né,
cabem 10 aqui e cabem 15 aqui, certo? Então, é por isso que eles interpretavam que o 3 sobre 2 também é o número racional, né? Era possível encontrar uma unidade de medida de comprimento, né? E cabe um número inteiro de vezes aqui, cabe 10, e aqui vai caber 15, certo? Bom, beleza. Então, todos os números, né, que eles conheciam eram números racionais e, na época, né, você imaginar assim, né, a filosofia era a arte mais elevada, né? Como hoje, por exemplo, se vocês pensam assim, ó, no mundo, né, do século XXI, tá? Quem são as pessoas, né, que disputam o poder, né? Quem são as pessoas que tentam dizer para as outras o que elas têm que fazer, o que elas têm que comer, como é que elas devem se comportar? É muito diluído, né? Tem os cientistas que falam coisas, tem os sociólogos que falam coisas, tem os políticos, tem os psicólogos, tem os professores, né? Tem uma série de pessoas, né, que tentam dizer para as outras como é que elas têm que se comportar, o que elas devem fazer, o que elas devem pensar, o que elas devem comer, o que elas devem beber, etc. Na época ali, que a gente está falando, 300 antes de Cristo, o grupo de pessoas, né, que dizia, né, o que decidia o que o povo tinha que fazer, o que tinha que comer, o que tinha que beber, como se comportar, era o grupo de pessoas ligadas ao poder que eram pensadores, filósofos, né? Então, eles imaginavam que todas as questões relacionadas à existência poderiam ser explicadas através dos números racionais, através dos aritmós, que chamavam, né? Que é a divisão de números inteiros, como a gente expressa hoje, que eram chamados de números comensuráveis, né? Aí o que aconteceu? Quando eles, né, se deram conta, né, que a raiz quadrada de 2, que é a diagonal de um quadrado de lado 1, era incomensurável, né? Porque eles fizeram o seguinte, eles fizeram, né, vamos pensar assim, vamos fazer um desenho aqui de um quadrado de lado 1, né, com a diagonal do quadrado é a raiz quadrada de 2, né? Aí o que eles fizeram? Tentaram descobrir uma pequena unidade de comprimento, tá, que coubesse o número inteiro de vezes nesse lado aqui e também o número inteiro de vezes dentro da diagonal. Tá? Aí eles foram tentando colocar aqui o número de vezes e viram aqui que sobrava. Bom, aí diminuiu essa quantidade aqui, né? Aí tentava aqui dava o número inteiro de vezes, aqui tentava de novo, ou sobrava ou faltava. E fizeram isso por diversas tentativas e nunca conseguiram achar essa unidade de medida que pudesse caber um número inteiro de vezes no lado do quadrado e também na diagonal, né? Então, de tanto investigar esse problema e usando o conhecimento que eles tinham, que era bastante desenvolvido, né, da geometria plana, eles concluíram que o raiz quadrada de 2 era um número incomensurável, né? E isso gerou uma crise. Sim, foi uma coisa bastante séria, porque para eles é como se hoje, por exemplo, né, imagine uma coisa assim, vou fazer uma comparação. Imagine se hoje, né, no século XXI, agosto de 2021, alguém descobrisse que tem vida fora da Terra, vida inteligente fora da Terra. Existe algum povo vivendo em algum outro planeta. Imagine a crise que isso ia causar, ia ser uma coisa de grande repercussão. Tá? Se imagine se alguém descobrisse, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui, né, um combustível alternativo ao petróleo, né, e que fosse muito mais barato. Isso ia ser uma repercussão extraordinária, ia mudar completamente, né, o modo de vida das pessoas. Então, naquela época, né, quando descobriram que a rede 2 era um número irracional, isso foi uma coisa que tirou o chão, né, dos pensadores ali dos filósofos. Tá? Gerou muita polêmica, muita controvérsia, né? Que as pessoas não aceitavam, né, que aquilo fosse um número, né? E até que eles, né, através dos debates ali, acabaram, né, uma parte, digamos,
do pensamento foi assumindo essa hipótese, foi aceitando esse resultado e se considerou, não, realmente o raiz de 2 é um número, só que não está dentro do universo de números que nós conhecemos. É um número incomensurável. E a partir daí começaram, né, a investigar e a desenvolver a matemática, né, considerando essa situação, né? Então, essa linguagem que a gente usa hoje, que a gente diz assim, né, que o conjunto dos números racionais é o conjunto da divisão de números inteiros, né, ela está totalmente correta, mas ela é resultado de um desenvolvimento que levou muitos anos para ser construído. Tá? Não é uma coisa que sempre foi assim. Né? Não é assim que funcionava. Né? Então, quando chega, né, a se definir assim, o conjunto dos números reais, né, que eu já comentei com vocês aqui, né, que é um corpo ordenado completo, isso é um axioma. Vocês já estudaram na álgebra o conceito de axioma, não? Na geometria também? Já. Então, um axioma, né, pessoal, é um conceito, né, é uma propriedade, algum resultado que se aceita, né, sem haver possibilidade de demonstração. Né? Então, para que um axioma seja aceito, né, para que um axioma seja, né, considerado válido, ele tem que ser o resultado de muito tempo de desenvolvimento teórico, né, para que haja um consenso assim, né, na comunidade. Bom, isso é uma coisa, é uma verdade. Em geometria existem, né, diversas situações. Por exemplo, né, o que é uma reta? Né? Um conjunto de pontos. Bom, e aí? Um ponto. Né? Não existe o que é um ponto. Um ponto é um conceito, uma abstração, tá? Certo? Então, na geometria plana, por exemplo, na geometria euclidiana, né, existem diversos axiomas, por exemplo, por 2 pontos passa uma única reta, né? Isso é uma propriedade, um conceito sobre os quais não tem como demonstrar, né? Certo? Então, qualquer teoria tem um conjunto de axiomas que são verdades, que são aceitas sem a possibilidade de demonstração. Né? E a partir, então, desses axiomas, tu desenvolve toda uma quantidade de definições, teoremas, né? Certo? Então, o conjunto dos números reais é um axioma, né? É um corpo ordenado completo. Isso é um axioma dentro da análise. Tá? E esse conjunto é um conjunto contínuo, né? Como eu desenhei ali no quadro, ali, imagina uma linha, eu boto zero lá num ponto, certo? Os negativos de um lado, os positivos do outro, né? Voltando aqui a nossa folhinha aqui, né? Pode pensar assim, né? Ó, aqui o número zero, aqui o 1, aqui o 2, né? O menos 1, o menos 2. Mas isso aqui também é uma abstração, né? É apenas uma representação, né, que a gente considera adequada. Né? Por que não poderia ser um círculo, né? Uma curva qualquer? Certo? E o conjunto dos números reais, né, ele tem a propriedade de ser um contínuo. Né? Então, cada ponto aqui, ó, corresponde a um número real, né? E cada número real corresponde a um ponto. E conforme, né, o professor Ledo, lá do IMPA, numa das palestras, até publiquei o link de uma palestra do professor Ledo, lá do IMPA, sobre o conjunto dos números reais, né? Tá no Moodle ali o link da palestra. Eu gosto muito das palestras do IMPA, tá? A hora que vocês tiverem um tempinho, entre lá no site do IMPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada lá do Rio de Janeiro. Aí tem diversos vídeos, tem um projeto que chama PAPMEN, né, que é um projeto de formação de professores. Né? Então, são palestras, assim, de diversos professores lá do Instituto que são, digamos, têm interesse, né, nessas questões do ensino. Então, eles fazem palestras para
divulgar o conhecimento matemático entre professores da rede pública, não só do Rio de Janeiro, mas, né, para quem tem interesse. Se vocês um dia quiserem assistir, se inscreve lá no programa, vai lá, tem que conseguir passar, não sei o que mais, né, mas pode participar. E então eles falam sobre diversos assuntos, sobre geometria, sobre análise combinatória, né? E uma dessas palestras, então, tem várias, sobre o conjunto dos números reais, né? Então o professor fala, não, mas se tu pegar qualquer 2 pontos aqui, ó, né, dentro do conjunto dos reais, vai ter um ponto lá entre eles vai ter outro. E entre esses dois vai ter outro e assim por diante. Não tem nenhum furo ali. Né? Vejo que isso não acontece, por exemplo, com conjuntos de números inteiros. Né? Pega um número inteiro, que é o 1, o outro número inteiro, que é o 2, né? Entre o 1 e o 2 não tem nenhum número inteiro. Né? Mas o conjunto dos números reais ele é um contínuo, né? Vai de menos a mais infinito, nessa representação que a gente está imaginando, é ilimitado inferiormente, ilimitado superiormente. Né? Então, é um conjunto realmente extraordinário, porque ali apresenta, né, diversas propriedades, né? E é um corpo que tem a operação de adição, né? A operação de multiplicação, que satisfazem a propriedade de associatividade, comutatividade, distributividade. Né? O 0 é o elemento neutro da adição, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Né? E no caso particular da multiplicação, né, todo número real diferente de zero possui um inverso multiplicativo, né? De modo que quando multiplica o x pelo 1 sobre x dá 1. Né? Então, isso é uma propriedade também muito importante do conjunto dos números reais. Né? Então, o conjunto dos reais, e visto agora como a união dos racionais com os irracionais, né, ele é, então, um conjunto que é um corpo ordenado completo. Então, eu já falei diversas vezes, e insisto sempre, é um assunto realmente muito importante, né, porque a compreensão, né, do conjunto dos números reais como o resultado do desenvolvimento dessa teoria que, ao longo dos séculos, né, foi sendo construída, tá? Ela tem que ser vista dessa forma, né, como resultado desse desenvolvimento, não como uma coisa assim que já estava pronta. Né? O conjunto dos reais aí. Não, ele veio sendo construído, ele veio sendo desenvolvido. Né? Porque senão fica uma coisa assim, meio artificial, né? Simplesmente diz, não, o conjunto dos reais é a união dos racionais com os irracionais. Sim, mas esses conjuntos eles não foram descobertos ao mesmo tempo. Né? Certo? Eles foram sendo descobertos ao longo do tempo. Né? A matemática, nesse aspecto, é parecido, por exemplo, com a medicina. Né? Tem coisas que vão sendo descobertas, né? Com a física, com a biologia, né? As coisas vão sendo descobertas, né, com o passar do tempo. Tá? Muito bem. Então, assim, eu na aula de terça-feira, eu apresentei aqui para o pessoal algumas propriedades, né, relacionadas com um módulo, né, de um número real. Tá? Então, né, quando eu falei ali sobre o módulo, né, a gente usou essa definição, né, o módulo de x, vou escrever aqui, vocês, né, é o valor máximo desses dois números, né, que estão no conjunto ali, x e menos x. Tá? Então, por exemplo, o módulo de 3. Né? Bom, a gente sabe que o módulo de 3 é 3, né? Lá do cálculo, todo mundo sabe. Só que dentro da análise, né, como é que tu calcula esse elemento? Tu pega o 3 e o menos 3, né? Bom, qual é o maior, né? Qual é o máximo elemento desse conjunto? É o 3. Né? Então, realmente, né, o módulo de 3 é o próprio número 3. Né? Só que, né, evidentemente, esse é um caso muito particular, né? E a gente fez ali algumas considerações a respeito da utilização do módulo, né? E eu apresentei, então, alguns exemplos, né, de exercícios, né, resolvidos, tá? Resolvidos, e alguns exercícios propostos aí no final da aula de terça-feira,
para que vocês, né, tentassem resolver esse exercício e expressar o resultado usando desigualdades com o módulo, né? Então, digamos assim, o resultado teórico que é bastante importante, que deve ser usado como referência, é esse aqui, né? Que diz assim, ó, o módulo de x menos a é menor do que delta. Aqui não dá para chegar aqui. Agora sim, né? Módulo de x menos a é menor que delta, né? Sem somente C, o x é menor do que A mais delta e maior que A menos delta. Tá? Então, como eu comentei lá na aula, né, isso aí que representa uma vizinhança, né, de centro no ponto A e raio delta. Né? Então, matematicamente, geometricamente, por exemplo, pode pensar assim, né? Tá aqui o ponto A, que é o centro dessa circunferência, né? dessa vizinhança. Tipo, aqui tem o ponto, então, o ponto A menos delta, o ponto A mais delta. Né? Então, o x vai estar aqui, ó, né? Nesse intervalinho aqui, certo? Entre o A menos delta e o A mais delta, por exemplo. Qualquer ponto que esteja ali naquele intervalo, né, vai ter uma distância em relação ao ponto A que vai ser menor do que o delta. Né? Então, essa forma de representar aqui, né, é uma forma mais econômica, digamos assim, e que remete ao conceito de distância. A distância entre o ponto X, que é um ponto qualquer do conjunto, e o ponto A, que é fixo, né, é menor do que o raio da vizinhança, que é o delta. Então, é uma tentativa, né, de definir, né, de maneira mais precisa o conceito de vizinhança. Né? Então, a vizinhança de um número, né, real, ela vai estar relacionada com esse ponto, né, e os pontos que estão próximos dele. Então, essa questão da proximidade, né, ela é definida pelo raio da vizinhança, que é o delta. Né? Então, o delta é um número positivo, né, certo? Que é o raio daquela vizinhança. Tá? Então, né, é uma maneira que é usada de diferentes formas para representar propriedades geométricas, propriedades, por exemplo, relacionadas à derivada. Né? A derivada é uma ferramenta, né, de análise de propriedades locais, então tem uma série de resultados que são expressos através de desigualdades, por exemplo, desse tipo aqui. Né? E também nós vimos que se eu tiver, digamos, o sentido inverso, né? Se eu tiver, por exemplo, x menos a, né, em módulo maior do que delta, né? Se eu tiver pontos que estão a uma distância do ponto A maiores do que delta, né? Isso equivale a dizer, né, que o x é maior do que A mais delta, né? Ou o x é menor do que A menos delta. Né? Certo? Então, aí, digamos que vai pegar o complementar daquele conjunto. Né? Certo? Então, está aqui o ponto A, né? Aqui o ponto A menos delta, aqui o ponto A mais delta. Então, os pontos que estão nesse conjunto aqui que satisfazem, né, essa quantidade, essa desigualdade aqui, ó, como é que a gente interpreta? Né? O x, que tem módulo, né, de x menos a maior que delta, é um ponto que está a uma distância em relação ao ponto A que é maior do que o delta. O delta é um número positivo, tá? Como ali na outra desigualdade. Então, por exemplo, esses pontos aqui, ó, estão nessa condição. Imagina um ponto aqui assim, ó, né? A distância desse ponto até o ponto x, tá, é maior do que o delta. O que aconteceu? E Acabou a bateria, talvez? Não?
Professora, eu acho que desligou a câmera, talvez. O professor, tá sem o som. O professor, tá sem o som. Tu tá, Bem lembrado. Agora eu vou ver como é que está aqui o volume. tu tava com o som do celular, né? O meu celular morreu a bateria. Imaginei que tinha sido isso. Bom, deixa eu localizar o arquivo aqui. Essas situações não está acostumado, né, pessoal? Então, deixa eu... Só um pouquinho que eu estou abrindo o arquivo aqui. O que aconteceu? Eu utilizei ali na aula da turma anterior, né? Aí, certo, a bateria descarregou e eu não vi. Eu tive um intervalinho ali de alguns minutos, né? E não conectei o celular para carregar. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês o texto. Estão chegando aí, né? Sim. Tá. Então, esse foi o texto que eu apresentei na aula de terça-feira, né? Eu tenho alguns exemplos aqui que eu já apresentei. Né? Tem um exercício, então, isso aqui está disponível ali no Moodle, deixa eu ver, vamos dar uma olhada ali. Está aqui, ó. Tá disponível lá. Estudo Números Reais, dia 24 de agosto de 2021, está aqui. Tá? Eu coloquei com esse título aqui, ó. Eu coloquei no tópico Listas de Exercícios 2021/2, está aqui, ó. Listas sobre desigualdades, 24 de agosto de 2021, tá? Tá aqui. Esse tópico aqui, ó, são textos, né, que eu já usei semestre passado. Então, eu deixei ali, misturado com algumas coisas desse semestre. Então, as listas, ó, eu deixei aqui nesse tópico, ó, o título Lista de Exercícios 2021/2, tá? Então, os exercícios... Está aqui. Opa. O arquivo está aberto ali. Aqui. Tá. Então, vamos lá. Vamos usar esse recurso aqui, já que eu não tenho o celular aqui agora. Então, lá na parte final, né, eu coloquei alguns exercícios, né, que
Eu vou resolver aqui alguns, né, para dar uma ideia para vocês e deixar alguns outros, né, para vocês tentarem resolver. Não tem, né, por que resolver todos aqui, tá? Então, o primeiro conjunto, né, é esse conjunto aqui, ó. Vamos pensar assim, né, em termos de conjunto. Vamos descrever aqui com a notação mais formal, digamos assim, né, para a gente, digamos, não dar margem a outra interpretação. Então, eu quero descrever o conjunto dos valores que são os x que pertencem, né, ao conjunto dos reais, né, que satisfaz a condição aqui, tá? Beleza. Então, pensa assim, como é que vocês podem, né, descrever isso aqui, tá? A ideia de todos esses exercícios, né, é vocês enxergarem formas, tá, de descrever o conjunto usando o módulo de x, né, e possivelmente, né, desigualdade do tipo maior, do tipo menor, aí depende da situação, tá? Então, bom, vamos pensar assim, ó, se eu consigo representar aqui, imagina aqui que está um segmento aqui que representa os reais, né? Então, digamos, está aqui o menos 1, tá? Opa. E está aqui o 1. Tá? Então, pensa assim, ó, tem que, né, representar os números que estão aqui, ó, nesse intervalinho, né? Que eu vou usar o mouse aqui para delimitar o nosso universo, que está de menos 1 até 1 aqui, tá? Estritamente maior que menos 1 e estritamente menor que 1. Então, assim, pessoal, é natural vocês pensarem, né, no zero como um ponto de referência. Tá? Então, se eu pensar no zero como um ponto de referência, quer ver? Eu vou fazer aqui um recurso aqui, eu vou pegar e vou inserir, vou ver se eu consigo inserir um segmento vertical aqui. Fazer a mão livre aqui seria barbada fazer isso aqui. Não. E nem está vertical isso aqui, né? Vamos deletar isso aqui. Na correria é complicado. Não. Agora deu. Tá? Faz de conta que está na vertical isso aqui. Vamos formatar essa coisa aqui. Vamos botar uma cor preta aqui. Sempre que está no azul aqui. Temos uma... Tá bom. Então, tá ali, tá? Tá ali, tá beleza. É uma marquinha ali que para, né, marcar a posição do zero, tá? Então, os números desse conjunto, né, em relação ao zero, né, se eu pensar assim, por exemplo, aqui está o x, né, um x qualquer aqui. Bota aqui ou bota aqui. Né? Então, a distância desse x até o zero, né, vai ser menor que 1, quer ele esteja aqui, né, e quer ele esteja aqui. Ó. Se ele estiver aqui, por exemplo, né, a distância dele em relação ao zero, né, vai ser menor que 1. Se ele estiver aqui assim, ó, a distância desse número até o zero é maior que 1. Por exemplo, menos 2. Né? Eu vou botar aqui, ó, menos 2. Né? A distância do menos 2 até o zero é 2. Né? Então, ele não pertence àquele conjunto. Né? Então, os números que estão nesse intervalo aqui, né, eu posso expressar como os números, né, vamos copiar aqui, ó, para facilitar aqui a representação, como sendo os números que têm distância, né, ó, a distância até o zero, né, menor do que 1. Tá? Então, eu posso dizer que essas duas coisas aqui são iguais. Ó. Certo? Então, é uma maneira, né, de
representar esses dois conjuntos sem... Mas que coisa. Agora ficou melhor. Certo? Então, eu posso dizer que, no final das contas, né, que o conjunto dos números que satisfazem essa condição aqui são simplesmente os números que têm módulo menor que 1. Né? Certo? Então, é uma maneira de descrever o conjunto usando, né, a desigualdade do tipo menor, né, e usando o módulo. Tá? Então, essa é a proposta, né, esse é o objetivo deste tipo de exercício. Tá? Então, vocês podem depois pensar no número 2, no número 3, aqui são coisas semelhantes. Tá? E aqui eu tenho outros dois exercícios, né, que pede para escrever ou definir o conjunto abaixo, né, usando o módulo e a desigualdade adequada. Tá? Então, eu vou resolver aqui o número 5, digamos. Tá? Número 5. Não vou fazer o 4. O 4 fica como vocês pensarem e tentarem encontrar, né, a solução. Então, aqui vocês vão ter que pensar, bom, tem várias formas de fazer esse tipo de exercício. Né? Vocês podem pensar no uso da regra de sinais. Né? Certo? Então, a primeira possibilidade é quando tem dois números que multiplicados resultam no sinal negativo. Né? Tu pode ter, então, digamos, o número que aparece em primeiro lugar, que é o x, né? Ele, digamos, pode ser negativo. Tá? Essa é uma possibilidade. E se ele for negativo, né, o x menos 4 será positivo. Né? Então, o x menos 4 será positivo. Tá? Então, essa é uma possibilidade, né? Porque quando tu multiplica dois números reais, tá? O resultado é um número negativo, é porque um deles é negativo e o outro é positivo. Tá? Bom, aqui, essa primeira desigualdade não tem, né, o que fazer. O x é menor que zero, pronto, já o zero é a nossa referência. Né? Agora, já a segunda desigualdade aqui, tu pode resolver essa desigualdade. Né? X menos 4 maior que zero, tu pode resolver dizendo que o x é maior que 4. Certo? Bom, aí tu pensa assim, qual é o conjunto, qual é o número que satisfaz essas duas condições simultaneamente? Pense num número aí. Pode responder aqui no chat. Dê um exemplo de valor de x que satisfaz essas duas condições simultaneamente. Não tem, né, professor? Não tem, né? Não tem. Se ele for menor que zero, ele não vai ser maior que 4, e vice-versa. Então, o E torna a solução aqui o conjunto vazio. Então, aqui é o conjunto vazio. Não tem nenhum número que satisfaz, né, essas duas condições simultaneamente. Então, o que a gente pode fazer? Pode pensar no inverso. Né? Agora eu vou inverter aqui a desigualdade. Eu vou imaginar, bom, para dar negativo, pode ser que o x seja maior que zero, né? E o outro fator, então, vai ser negativo. Né? Porque se eu multiplicar esses dois aqui, o primeiro positivo pelo segundo, que é negativo, o resultado final vai ser negativo. Bom, o primeiro está resolvido. Né? X maior que zero, pronto, não tem que fazer mais nada. Tá? Agora, se o x é maior que zero e o x menos 4 é menor que zero, né? Resolvendo essa desigualdade aqui, tu vai somar o 4 ali, vai dar x menor que 4. E agora? Pense num valor de x aí que satisfaz essas duas condições simultaneamente. Pode ser o 1, o 2. O 1, o 2, né?
Isso. 1,1, Uhum. o 3,7, né? Qualquer número entre 0 e 4. Né? Então, quando eu penso, né, nesse conjunto aqui, né, eu estou falando, né, dos números que satisfazem... Não sei por que ele bota aqui. Né, satisfaz a seguinte condição. Né? Ó, aqui, né, eu estou dizendo que o x, uma possibilidade, né, o x ser maior que 0 e, né, o x ser menor que 4. Tá? Bom, essa é uma maneira de, como eu disse, né, de responder. Então, ok. Então, o que eu solicitei ali é pensar nesse conjunto, né, e descrever esse conjunto através de uma desigualdade. Tá? Então, mesma coisa aqui. Vamos imaginar aqui uma reta. Tá? Vamos botar aqui o 0, tá? E aqui o 4. Tá? Então, imagine assim, tem um intervalinho aqui, né? Inicia no 0 e termina no 4. Vamos ver se eu consigo inserir aqui uma barrinha aqui, só para marcar esses extremos aqui. Uma barrinha aqui. Tá? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui assim. Vou trazer para cá. Vou botar uma cor azul ali, cor preta. Vou aumentar. Tá, aqui mesma coisa. Preta. Tá. Então, assim, pessoal, qual é a ideia? Agora você tem que pensar assim, qual é se eu quiser usar o módulo, né? Qual é o ponto de referência que eu vou usar para poder usar o módulo aqui, para medir distâncias? Vou usar o ponto central aqui, ó, que é o ponto 2. Esse ponto vai ser exatamente o ponto médio do intervalo, porque quando a gente mede distância, né, a gente está medindo, a distância não é uma medida que não tem sinal, né? Então, o ponto pode ser maior ou menor. Tá? Então, a gente tem que sempre medir a distância em relação ao ponto central do intervalo. Essa é a ideia de usar essas desigualdades. Ó. Então, tu imagina aqui o ponto 2, certo? Está ali o ponto 2. Ó. Então, imagina, por exemplo, um x aqui nessa posição. Aqui, tá? Ó, a distância desse ponto x até o 2, né, vai ser menor do que 2. Né? Então, esse conjunto aqui, ó, qual é o ponto mais distante desses aqui, ó, em relação ao centro? São as extremidades. O 0 está uma distância 2 em relação ao 2. O 4 está uma distância 2. Só que esses pontos, né, são as extremidades que nem pertencem ao conjunto, né? Porque veja que os valores de x têm que ser maiores do que 0 e menores do que 4. Né? Então, eu posso descrever esse conjunto, né, da seguinte forma. Vou pegar aqui uma cópia dele. Né? Eu posso dizer, então, que, né, os valores de x vão satisfazer a seguinte condição. Ó, a distância de qualquer valor de x até o ponto 2 vai ser menor do que 2. Tá? Certo? Então, você pode pensar assim, né, que essa desigualdade aqui, ó, né, se eu posso juntar elas assim, quer ver? Ó? Vou pegar só essa aqui e vou trabalhar com ela, quer ver? Para a gente levar um encerramento aqui. Ó. Quando eu escrevo isso aqui, né, eu estou dizendo que, né, o 0 é menor que x, que é menor que 4. Né? Tá? Aliás, duas condições. X é maior que 0 e menor que 4. Então, é isso aqui, tá certo? Até vou copiar e vou botar ali que fica mais elegante. Vou substituir esse E aqui, ó, por uma só. Fica melhor assim. Ó.
Vou diminuir aqui a fonte aqui para ficar mais legível isso aqui. Ficou bom assim. Ó, então, certo. Como eu quero comparar com o 2, né, eu subtraio 2 aqui. Subtraio 2 aqui e subtraio 2 aqui. Então, fazendo as contas, tá, eu posso reescrever, né, isso aqui da seguinte forma. Ó, vou copiar aqui. Né, quanto é que resulta aqui? Né, ó, fica menos 2, menor que x menos 2, que é menor que 2. Esta expressão aqui, ó, né, isto aqui, né, de acordo com o teorema anterior, equivale a dizer que o módulo de x menos 2 é menor que 2. Então, essa é a ideia, né, de trabalhar com estas operações envolvendo o módulo e as desigualdades. Né? Tem que pensar sempre no ponto central do intervalo, tá, como ponto de referência, né, para poder fazer a medição das distâncias. Tá? Então, acho que com isso, né, com essas duas soluções apresentadas aí, vocês têm condição de fazer, né, os demais exercícios. Tá? Então, eu vou encaminhar aqui para o encerramento da atividade de hoje. Né? Então, assim, o que eu vou fazer, né, a partir da semana que vem, hoje eu fiz essa experiência aqui na análise, né, não foi tão bem sucedida como na outra turma ali, em função da questão da bateria, né? Mas eu vou providenciar a semana que vem para deixar o celular permanentemente carregando quando eu estiver utilizando, né, nas aulas, aí vai resolver esse problema. E eu vou usar esses recursos, então acho que vai ficar mais dinâmico, né, vai ficar melhor para todos, tá? Então eu peço desculpas aí pelo inconveniente, né, estava usando ali o recurso e ele teve que ser interrompido, tá? Então é isso, pessoal. Tem exercícios propostos ali, tem que começar a fazer, né? Tem que começar a botar a mão na massa aí, porque nós estamos nos aproximando do final do mês de agosto, né? Então significa que na próxima semana eu acho que já tem alguma atividade. Vamos dar uma olhada aqui no nosso plano de ensino aqui. Tem, eu estava olhando já, professor, acho que é dia 30. Semana que vem. Terça-feira que vem já, a próxima aula já. Então... Isso. Terça-feira já é 31, exatamente. Então, o que eu penso aqui, né, pessoal? Dia 31, que é terça-feira, tá? Eu vou abrir a sala só para comentar, né, a atividade de avaliação. Então, eu já vou adiantando para vocês. Ó. Vou pedir, né, vou pedir para vocês escreverem, tá, sobre o conjunto dos números reais, né, sobre o conjunto dos números racionais e irracionais e todas essas questões relacionadas ao desenvolvimento, né, do conjunto, a descoberta dos irracionais. Eu vou pedir para vocês escreverem, né, fazer um resumo de tudo que eu falei sobre estes números, né, sobre as características do conjunto dos reais, né, a evolução no tempo, etc. É um tema livre, não vai ser uma questão daquela assim, calcule, não, é um texto mesmo, vocês vão, ó, botar o lápis no papel e escrever, né? E uma outra questão sobre essas operações com números racionais, né, o cálculo da raiz quadrada de 2, 3, que nós vimos que podem ser realizados através de sequências de números racionais que convergem para números racionais, tá? Então, é sobre esses temas que eu vou desenvolver as questões dessa primeira atividade de avaliação. Tá? Então, já estou adiantando para vocês irem já colocando os neurônios aí para funcionar. Tá? Então, eu vou fazer isso, vou abrir a sala, terça-feira, né? Vou ler as questões, fazer algum comentário, né? E essa não vai ter aula expositiva na terça-feira. Tá bom?
Tranquilo, professor. Uma boa noite para vocês, então. Obrigado aí pela paciência, né? Estamos aprendendo a usar mais um recurso aqui, então algum imprevisto vai surgir, mas aí na próxima semana já vou estar mais familiarizado, os problemas tendem a diminuir. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.